Você já parou para pensar que a Epístola de Romanos é frequentemente vista como o núcleo da mensagem cristã? O que realmente a torna tão única e impactante. Após mais de 2000 anos, suas palavras ainda reverberam intensamente em nossos corações. Nesse vídeo, não vamos apenas mergulhar na riqueza do contexto histórico que envolveu esta carta extraordinária, mas também vamos descobrir de que maneira seus ensinamentos atemporais podem transformar nossa vida na atualidade. Prepare-se para uma jornada que transcende as páginas da Bíblia, levando você a compreender o plano divino para a humanidade de uma maneira que talvez nunca tenha considerado antes. Se você é apaixonado pelas histórias bíblicas e deseja que mais pessoas desfrutem do poder de Deus, não hesite. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe nos comentários suas experiências e reflexões sobre as promessas de Deus. Um simples ato que pode ajudar outros a tocar essa mensagem abençoada. Para imaginarmos o cenário do Roma do século I, visualize uma metrópole colossal, repleta de templos grandiosos, aquedutos magníficos e o Coliseu, onde horríveis conflitos eram duelados em um espetáculo de grandeza. A cidade era o epicentro do mundo conhecido, um ponto de encontro onde culturas e religiões divergentes coexistiam. No entanto, abaixo dessa fachada de poder e esplendor, havia uma sociedade mergulhada em crises, marcada por tensões políticas, sociais e, acima de tudo, espirituais. Nesse contexto turbulento, surgiu uma pequena comunidade de indivíduos que acreditavam em Jesus. Inicialmente compostos em sua maioria por judeus que reconheceram Cristo como o Messias prometido, essa fé foi se expandindo, atraindo cada vez mais gentios, que eram não-judeus. Isso culminou em um choque cultural e teológico. Judeus acostumados a seguir rigidamente a lei de Moisés se perguntavam como esses novos crentes, que não seguiam as mesmas tradições, poderiam realmente fazer parte da comunidade de Deus. Da mesma forma, os gentios, sentindo-se livres das amarras da lei, se viam confusos diante da insistência dos judeus em manter certas práticas. Foi nesse ambiente conturbado que Paulo, um homem que fez a transição de perseguidor incansável, de cristãos a um dos seus mais fervorosos defensores, decidiu redigir uma carta direcionada à igreja em Roma. Porém, essa não seria uma carta comum. Ela carregava urgentemente um apelo à unidade e uma profunda explicação sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo de Tarso, conhecido anteriormente como Saulo, era uma das figuras mais intrigantes e transformadoras do cristianismo, e sua trajetória pessoal é um exemplo poderoso da graça redentora de Deus, capaz de renovar até os corações mais endurecidos. Nascido em Tarso, uma importante cidade do Império Romano, Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, criado na mais estrita observância da lei judaica. Como fariseu, ele dedicava-se intensamente às tradições de seus antepassados e era amplamente reconhecido por seu zelo em relação à lei de Moisés. Nos primeiros anos de sua vida, além de ser um defensor das leis judaicas, Paulo se destacou como um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, acreditando que o movimento cristão ameaçava a pureza da fé judaica. Ele empenhou-se em prender e silenciar aqueles que promoviam a nova fé. Contudo, tudo mudou no seu caminho para Damasco, onde teve uma experiência sobrenatural de encontro com Jesus ressuscitado. Uma luz brilhante cercou-o, enquanto uma voz questionava: Saul, Saul, por que me persegues? Atos 9:4. Esse evento marcou o início de uma drástica transformação em sua vida. Após essa revelação, Paulo ficou temporariamente cego e, ao ser conduzido a Damasco, teve sua visão restaurada por um discípulo chamado Ananias. A partir desse momento, Paulo se tornou um dos mais ardentes defensores do Evangelho, passando de um perseguidor a um dos principais missionários, levando a mensagem de Jesus aos confins do mundo conhecido. Paulo era uma figura de contrastes. Ele exibiu erudição notável e uma compreensão profunda das Escrituras e da filosofia judaica, enquanto também era um homem de ação, disposto a enfrentar adversidades, perseguições e dificuldades em nome de Cristo.
Durante seu ministério, ele fundou diversas igrejas em várias cidades do Império Romano, escreveu cartas que hoje compõem o Novo Testamento e defendeu a inclusão dos gentios na fé cristã, sem a imposição da adoção de práticas judaicas. A Carta aos Romanos se destaca como uma de suas obras mais profundas e teologicamente ricas. Embora nunca tenha visitado a comunidade cristã em Roma, Paulo sentia um ardente desejo de lá ir, tanto para fortalecer os crentes, quanto para compartilhar o Evangelho. Nesta carta, ele aborda questões fundamentais como a justificação pela fé, a universalidade do pecado, a graça de Deus e a unidade entre judeus e gentios em Cristo. Sua mensagem é clara. A salvação não é algo que conquistamos por meios de nossas obras, mas é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Paulo se coloca não apenas como um brilhante teólogo, mas também como um pastor que se preocupa genuinamente com as igrejas. Essa preocupação é evidenciada em suas missivas, nas quais expressa seu desejo sincero de que os crentes cresçam na fé e vivam em harmonia. Apesar de enfrentar desafios imensos, incluindo prisões, naufrágios e perseguições, Paulo nunca perdeu de vista sua missão, que era proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Sua vida é um exemplo poderoso de que ninguém está fora do alcance da graça divina. Se ele pôde se transformar de um perseguidor da igreja em um dos apóstolos mais importantes, isso nos ensina que a transformação pode ocorrer em nossas vidas também. Paulo não apenas discorreu sobre a graça, ele a vivenciou e a partilhou, com todos ao seu redor. Seu legado continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos de que, em Cristo, somos novas criações e de que nossas vidas têm um propósito eterno. A justificação pela fé está no coração do livro de Romanos e possivelmente de toda a mensagem cristã. Este conceito não apenas define a relação entre Deus e a humanidade, mas também revela a essência do Evangelho. A ideia de que não somos salvos por nossas ações, mas pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, é um tema central que Paulo desenvolve de forma clara e impactante, influenciando gerações de crentes e permanecendo relevante até os dias de hoje. Começando sua epístola, Paulo levanta uma questão universal: o pecado. Em Romanos 3:23, ele afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa declaração é direta e não deixa espaço para exceções. Independentemente de nossa origem, situação financeira ou crenças religiosas, todos compartilhamos a mesma condição. O pecado é mais do que atos errados. Trata-se de uma condição espiritual que nos separa de Deus, criando uma barreira que nos impede de experimentar sua glória plena. No entanto, Paulo não se limita a descrever o problema. Ele apresenta a solução: a justificação pela fé. Em Romanos 3:24, ele escreve que somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O termo justificação, aqui, é crucial. Em um contexto legal, significa ser declarado justo. Isso não implica que nos tornaremos perfeitos de imediato, mas que Deus nos considera justos por meio do que Jesus fez por nós. Isso é possível devido ao sacrifício de Jesus na cruz, que tomou nosso lugar e pagou o preço por nossos pecados. Sua ressurreição é a certeza de que esse sacrifício foi aceito por Deus. Paulo enfatiza que essa justificação não é algo que possamos conquistar. Não é o resultado de nossas boas ações ou da adesão a regras religiosas. Em Romanos 3:28, ele afirma que consideramos que o homem é justificado pela fé, afastando a necessidade de obras da lei. Essa mensagem era revolucionária para a época, especialmente para os judeus, que acreditavam que a observância da lei era a chave para agradar a Deus. Não que Paulo estivesse desmerecendo a lei, que ele descreve como santa, justa e boa em Romanos 7:12, mas sim ressaltando que a lei, em sua essência, não tem o poder para nos salvar. Ela serve para mostrar o quão distante estamos da perfeição. A justificação de Deus pela fé é um presente, um ato de graça. Em Romanos 5:1, Paulo declara: justificados, pois, pela fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não pode ser alcançada por nossos próprios esforços. Ela é resultado de aceitarmos esse presente divino. A fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas implica uma confiança profunda de que o que Jesus fez na cruz é suficiente para nossa salvação, além de um reconhecimento de que não podemos nos salvar sozinhos. Essa mensagem tem implicações profundas em nossa vida cotidiana. Significa que não precisamos viver sobre o peso de tentar conquistar o favor de Deus ou nos esforçar para ser bons o suficiente, pois, na verdade, essa luta é fútil, pois nunca conseguiremos atingir um padrão de perfeição. Em vez disso, podemos descansar na certeza de que, por causa de Jesus, somos aceitos por Deus exatamente como somos. Essa não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas sim um convite para abraçar a liberdade que vem ao reconhecer que somos amados e perdoados. Paulo também se depara com uma pergunta que é inevitável. Com certeza, se a graça é tão abundante, devemos pecar para que a graça aumente? Sua resposta é enfática e direta: de jeito nenhum. Em Romanos 6:2, ele nos lembra que a graça não é uma permissão para pecar, mas um chamado para viver uma vida transformada. Quando entendemos o amor e a misericórdia de Deus, nosso impulso natural é agradá-lo e viver em conformidade com sua vontade. A verdadeira graça nos liberta do domínio do pecado e nos capacita a viver de maneira justa e santa. Portanto, a justificação pela fé se torna a mensagem central do livro de Romanos e do próprio Evangelho. Embora todos nós sejamos pecadores, Deus nos apresenta um caminho de redenção através de Jesus Cristo. Essa graça não é um prêmio que conquistamos, é um presente que recebemos. Essa mensagem, ao ser abraçada, libera você do peso angustiante de tentar ser bom o suficiente e o convida a viver em liberdade e paz, algo que somente a graça divina pode proporcionar. É uma mensagem verdadeiramente transformadora. Outro grande desafio enfrentado pela igreja primitiva, que Paulo aborda de forma incisiva em sua carta aos Romanos, é a tensão entre judeus e gentios. Essa divisão não era meramente cultural ou social. Suas raízes eram profundas, envolvendo questões teológicas que ameaçavam a unidade da comunidade de fé. Para entender a magnitude desse conflito, é vital revisitar o contexto histórico e religioso da época. Os judeus, como o povo escolhido por Deus, receberam a lei de Moisés e as promessas do Antigo Testamento. Para eles, seguir a lei não era apenas um conjunto de regras, mas uma expressão fundamental de sua identidade como povo de Deus. Circuncisão, normas alimentares e festividades sagradas eram elementos intrínsecos de sua fé e cultura. Quando muitos judeus aceitaram Jesus como o Messias, eles trouxeram essas tradições consigo para a igreja primitiva. Em contraste, os gentios que eram não-judeus e se converteram ao cristianismo não tinham esse pano de fundo cultural ou religioso. Para eles, a ideia de adotar práticas como a circuncisão ou seguir as normas alimentares judaicas era algo completamente alienígena. Isso resultou em conflitos significativos dentro da igreja primitiva, levantando a questão de como esses dois grupos poderiam coexistir em harmonia sob o mesmo corpo de Cristo. Paulo, atento a essa dinâmica, procura mostrar que, apesar das suas diferenças, tanto judeus quanto gentios são igualmente chamados à fé em Jesus. Ele destaca o princípio de que a verdadeira unidade não é baseada em tradições ou práticas culturais, mas na fé compartilhada em Cristo. Essa ênfase na inclusão e na aceitação mútua é fundamental para a construção de uma comunidade de crentes que reflita o amor de Deus para com todos. Assim, a Epístola aos Romanos não apenas aborda a teologia da justificação pela fé, mas também promove a ideia de que, em Cristo, não há divisão. Todos nós, independente de origem, somos um só povo diante de Deus. Essa visão é revolucionária e continua a ressoar em nossos dias, desafiando as barreiras que muitas vezes tentamos estabelecer entre nós. Ao considerar a relevância contínua da carta de Paulo, percebemos que sua mensagem ultrapassa as questões teológicas e históricas.
É um chamado à transformação pessoal e comunitária. À medida que nos aprofundamos em seus ensinamentos, somos convocados a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas práticas de fé e nosso relacionamento com os outros. Podemos aprender que a graça de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade prática que deve moldar nosso dia a dia e nossas interações. Portanto, ao estudarmos o livro de Romanos, somos convidados a nos perguntarmos: como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas hoje? Estamos dispostos a aceitar o presente da graça e a viver a liberdade que ela oferece? Estamos prontos para estender essa mesma graça aos outros, independentemente de suas origens ou histórias? Com essas questões em mente, é essencial que continuemos explorando o impacto duradouro dos ensinamentos de Paulo e a beleza da mensagem do Evangelho, que ainda hoje fala ao nosso coração, chamando-nos a uma vida de amor, unidade e transformação. No contexto da comunidade cristã primitiva, a questão das tradições judaicas e a aceitação dos gentios como parte do povo de Deus foram temas desafiadores. A grande pergunta que surgiu era: seria necessário seguir essas tradições para ser parte da fé em Jesus Cristo? Paulo, um judeu nato e treinado como fariseu, tinha uma compreensão profunda desse dilema. Seu encontro transformador com Jesus e sua convocação como apóstolo dos gentios proporcionaram a ele uma perspectiva singular que influenciou profundamente a carta que escreveu. Ao se dirigir aos romanos, Paulo aborda esse conflito com sabedoria e clareza, enfatizando que, em Cristo, as diferenças entre judeus e gentios perdem seu significado essencial. Em Romanos 3, 22, 23, ele declara que não há distinção, uma vez que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa afirmação é crucial, pois enfatiza que, diante de Deus, não há barreiras entre judeus e gentios. Todos compartilham a mesma condição de pecado e todos necessitam da salvação que somente Cristo pode proporcionar. Embora a lei seja santa e boa, Paulo esclarece que é apenas pela fé em Jesus que obtemos justificativa. Além disso, ele destaca que a salvação é acessível a todos, sem distinção. Em Romanos 10, 12 e 13, Paulo afirma que não há diferença entre judeus e gentios, pois todos têm um Senhor que generosamente abençoa a todos que o invocam. Essa mensagem foi radical em sua época, desafiando as barreiras culturais e religiosas que separavam judeus de gentios. Em Cristo, todos são iguais. No entanto, essa compreensão não foi fácil para todos os judeus convertidos, que frequentemente sentiam desconforto com a ideia de que os gentios poderiam fazer parte do povo de Deus sem seguir as tradições judaicas. Por sua vez, os gentios podiam sentir-se desprezados ou excluídos por aqueles que insistiam na observância da lei. Essa tensão não apenas prejudicou a unidade da igreja, mas também afetou seu testemunho diante do mundo. Reconhecendo isso, Paulo convoca todos à unidade em Cristo. Em Romanos 15, 7, ele admoesta: portanto, aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo também os aceitou para a glória de Deus. Este versículo serve como um poderoso lembrete de que a base da nossa unidade não está nas nossas culturas, tradições ou obras, mas na graça de Deus demonstrada em Jesus Cristo. Paulo também utiliza a metáfora do corpo para ilustrar a unidade na diversidade. Em Romanos 12, 4, 5, ele diz que assim como em um corpo há muitos membros e nem todos têm a mesma função, nós, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. Essa imagem nos ensina que, embora sejamos diferentes, todos somos parte do mesmo corpo e precisamos uns dos outros. Em resumo, as tensões entre judeus e gentios na igreja primitiva refletem os desafios que surgem quando pessoas de origens culturais e religiosas diversas se unem em Cristo. Com sua profunda compreensão do Evangelho, Paulo aborda esse conflito, proclamando que em Cristo não há distinção. Judeus e gentios são salvos pela fé em Jesus Cristo, e todos são chamados a viver em unidade, amando e aceitando uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Essa mensagem continua a ser relevante hoje, lembrando-nos de que a igreja deve ser um lugar onde as barreiras culturais, raciais e sociais
desmoronam para dar lugar à unidade baseada na vida, transformada pela graça. Um dos temas mais impactantes que Paulo desenvolve em sua epístola aos Romanos é o conceito de viver sob a graça de Deus. Mas o que significa realmente viver sob essa graça? É uma desculpa para pecar, uma vez que Deus sempre nos perdoará? Paulo responde a essa interrogação com firmeza, ressaltando que a graça não é uma justificativa para pecar, mas um convite a uma vida transformada. Em Romanos 6:1-2, ele levanta uma questão crucial. Devemos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Essa pergunta surge naturalmente quando reconhecemos que a graça de Deus é infinita e seu perdão está sempre disponível. No entanto, Paulo enfatiza que a graça não é uma licença para pecar. Pelo contrário, é um chamado para uma vida essencialmente diferente. Ele explica que, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Em Romanos 6:4, está escrito que fomos sepultados com Ele através do batismo em sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, também nós possamos viver uma nova vida. Essa nova vida não é meramente uma melhoria moral ou uma simples mudança de comportamentos. Trata-se de uma transformação completa da nossa identidade e propósito. Viver sob a graça significa que não somos mais escravos do pecado. Em Romanos 6:6, Paulo nos revela que sabemos que nosso velho eu foi crucificado com ele, de modo que o corpo do pecado seja aniquilado e não mais sejamos escravos do pecado. Isso não implica que nunca mais pecaremos, mas que o poder do pecado foi quebrado sobre nossas vidas. Não somos mais controlados por ele. Ao contrário, somos livres para viver em justiça e santidade. Essa liberdade não é algo que conseguimos através de nossos próprios esforços. É o resultado da obra transformadora de Deus em nós. Paulo observa em Romanos 6:14 que o pecado não terá domínio sobre nós, uma vez que não estamos sob a lei, mas sob a graça. A graça não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver em conformidade com a vontade de Deus. É um poder transformador que nos permite vencer o pecado e nos moldar como verdadeiros filhos de Deus. Assim, ele nos exorta a viver com uma rendição total a Deus. Em Romanos 6:13, ele afirma: não apresentem os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentem-se a Deus como vivos dentre os mortos e seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso significa que todos os aspectos de nossa vida, nossos pensamentos, palavras e ações, devem estar alinhados com a vontade de Deus, revelada pela graça. Paulo também nos convoca a viver em comunidade e amor. Em Romanos 12, de 9 e 10, ele exorta: o amor seja sem hipocrisia. Abominem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Amem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros. A vida sob a graça não diz respeito apenas a nós mesmos. Implica em relacionar-se com os outros de maneira que reflita o amor e a misericórdia de Deus. Em resumo, uma vida transformada pela graça é uma vida caracterizada por liberdade, santidade e amor. Não se trata de uma desculpa para pecar, mas de um convite a viver de acordo com a vontade de Deus. A graça nos liberta do domínio do pecado e nos permite viver em justiça, além de nos convocar a amar e servir aos outros. É um presente que não só nos salva, mas também nos transforma, permitindo que vivamos como verdadeiros filhos de Deus. Vivendo Romanos hoje, uma mensagem para o nosso tempo. O livro de Romanos não é apenas um texto antigo, mas uma mensagem viva e poderosa, que continua a ressoar em nossas vidas hoje. Em um mundo repleto de divisões, injustiças e uma busca incessante por significado, Paulo nos lembra que não importa quem somos ou de onde viemos, todos podemos encontrar salvação e propósito em Jesus Cristo. Neste vídeo, exploraremos, capítulo por capítulo, os ensinamentos contidos em Romanos, descobrindo como esse livro pode transformar nosso modo de pensar, viver e nos relacionar com Deus e com os outros. O poder do Evangelho.
O livro de Romanos é mais que uma carta, é um manifesto do poder do Evangelho. Ele nos mostra que, embora todos nós estejamos privados da glória de Deus, Ele nos oferece um caminho de redenção por meio de Jesus Cristo. Paulo nos apela a viver em unidade, superando nossas diferenças e caminhando na liberdade que somente a graça pode proporcionar. Você está pronto para se aprofundar nesta jornada? Está preparado para descobrir como a mensagem de Romanos pode transformar a sua vida? Porque no fundo o Evangelho não é apenas uma narrativa antiga, é a boa notícia que tem o potencial de mudar completamente o seu viver. Estou ansioso para ouvir suas reflexões sobre isso. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários, pois por meio desse simples ato, você poderá ajudar outros a encontrar essa mensagem e ser abençoado. Seu comentário pode inspirar alguém hoje. Nos vemos na próxima.